Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar do edital de Nova Friburgo, do município de Nova Friburgo, que saiu no dia 31 de agosto. Sobre o que fala esse edital? Então vamos lá, a gente aqui aborda só os cargos do magistério, ok? Eu vou passar para vocês um panorama do edital para vocês saberem como se guiar e o que é importante vocês estarem lendo. Então vamos lá. Então, a gente vai começar pelas datas, né? Para se inscrever, você vai se inscrever lá no site da Consulplan, do Instituto Consulplan. Então, logo no início do edital, a gente encontra lá o local, né, para você se inscrever. Então, a gente tem lá www.institutoconsulplan.org.br. Você vai se cadastrar entre as 16 horas do dia 12 de setembro de 2023 às 16 horas do dia 16 de outubro de 2023, observando aí o horário oficial de Brasília, ok? Então, vocês vão lá no site optar pelo cargo, lembrando que vocês podem fazer até 4 inscrições, tá? Mas a gente vai observar aqui que quem só tem interesse no magistério ficou um pouquinho prejudicado, porque foi a maioria no dia, na parte da manhã, no mesmo dia, tá? Mas vamos lá. Então, vocês sabem que tem que tirar o boleto bancário, né? Realizar o pagamento e tudo mais, e observar direitinho o horário que vocês vão poder fazer aí esse pagamento. Bom, nessa tela a gente vê o que vai ser cobrado na prova. Então, a gente tem lá, quadro 3, cursos de cargos de nível médio normal e superior da educação. A gente tem aí orientador educacional, pedagogo, professor 1, professora EE, professor bilíngue, né, língua portuguesa Libras, professor de arte, professor de ciências, de educação física. Aí tem professor de enfermagem, professor de geografia, professor de história, professor de informática educacional, professor de língua inglesa, professor de língua portuguesa, professor de matemática, professor de ensino religioso. Então, o que vai ser cobrado? Conhecimentos básicos. A gente tem lá língua portuguesa, raciocínio lógico-matemático, noções gerais de direito administrativo e constitucional. E nos conhecimentos específicos nós temos a legislação específica, os conhecimentos didático-pedagógicos e os conhecimentos do cargo. Então, tem aí o número de questões e o número de pontos, tá? Então, a gente vê aí que as questões, né, que mais pesam são língua portuguesa, conhecimentos didáticos pedagógicos e conhecimentos do cargo, que levam aí, tem ou o maior número de questões ou a maior pontuação, tá? Lembrando que também, além de professora, a gente tem orientadora educacional, que também é o mesmo, são os mesmos conhecimentos básicos e específicos para orientadora educacional também. Então, vamos lá. Para cargo de nível médio, normal e superior da educação, a gente tem no seguinte, né, no quadro de desempate. Então, a idade igual ou superior a 60 anos até o último dia de inscrição nesse curso, a maior nota da prova objetiva da disciplina de conhecimentos do cargo, a maior nota na prova objetiva de conhecimentos didático-pedagógicos, a maior nota da prova objetiva de conhecimentos da disciplina de língua portuguesa e a maior nota da disciplina Noções Gerais e Direitos Administrativo e Constitucional nessa ordem, tá? Tiver maioridade e tiver exercido a função de jurado, no caso, né, do artigo 440 do Código de Processo Penal. Então, a gente vai lá agora para os conhecimentos didático-pedagógicos da educação. Então, a gente vai ver os fundamentos da educação, conceitos e concepções pedagógicas, seus fins e papel na sociedade ocidental contemporânea, principais aspectos históricos da educação brasileira, aspectos legais e políticos na organização da educação brasileira, as DCNs e suas implicações na prática pedagógica, o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, a LDB, Lei Federal 9.394 de 96 e suas alterações, os PCNs, que são os Parâmetros Curriculares Nacionais,
A nossa querida aí, ó, BNCC, a Constituição Federal de 1988, no seu capítulo 3, que fala sobre educação, trabalho, formação profissional e transformações da educação básica. Função histórica e social da escola, então a função aí da escola como um campo de relações para o exercício e formação da cidadania. A gente tem organização do processo didático, então a gente vai falar sobre planejamento, estratégias e metodologias e avaliação. Avaliação como processo contínuo, investigativo e inclusivo. Essa vai ser a pegada aí da banca, né? Em relação à avaliação. A didática como funcionamento epistemológico e fazer docente. Então, a gente tem aí didática, currículo e cultura, conteúdos curriculares e aprendizagem, projetos de trabalho, interdisciplinaridade e contextualização, multiculturalismo, a escola e o projeto político-pedagógico, então, o PPP, né, não fica de fora em concurso público, o espaço da sala de aula como ambiente interativo, a atuação do professor mediador e a atuação do aluno como sujeito na construção do conhecimento, que o professor não é detentor, né, do conhecimento, ele é mediador, planejamento e gestão educacional, gestão da aprendizagem, professor, formação e profissão, a pesquisa na prática docente, a educação em sua dimensão teórico-filosófica, filosofias tradicionais da educação e teorias educacionais contemporâneas, concepções de aprendizagem aluno, ensino, professor nas abordagens teóricas, principais teorias e práticas na educação, bases empíricas, metodológicas e epistemológicas nas teorias de aprendizagem, contribuições de Piaget, Vygotsky e Vallon para a psicologia e pedagogia. A gente tem aqui nas bases empíricas outros autores, né? Outras metodologias e outras epistemologias. Porém, ele enfatiza aqui as contribuições de Piaget, Vygotsky e Vallon para a psicologia e a pedagogia. Psicologia do desenvolvimento, aspectos históricos e biopsicossociais, temas contemporâneos como bullying, o papel da escola, a escolha da profissão, deixa eu tirar aqui rapidinho, os transtornos alimentares na adolescência, família, escolhas sexuais e valorização das diferenças individuais, de gênero, éticas e socioculturais. Então, esses são os conhecimentos didático-pedagógicos comuns. Aí a gente tem lá, professor 1, o que vai ser enfatizado aí para professor 1? O currículo básico comum, ciclo da alfabetização e ciclo complementar, PCN, BNCC, PPP e, entre outros aqui, conhecimentos da prática de ensino, interdisciplinaridade, tendências pedagógicas, estratégias metodológicas, currículo e cultura, direito à educação, então a gente tem a legislação educacional brasileira, com as nossas leis, os documentos que nós inclusive já começamos a estudar com a BNCC, profissão docente, socialização e interação, sociologia, psicologia, antropologia, né, que é a infância e as práticas cotidianas, múltiplas linguagens, práticas sociais de educação, concepção de ludicidade, jogo, brinquedo, brincadeira, interações, linguagem no processo de aprendizagem, desenvolvimento da escrita, audição e leitura, linguagem verbal e não verbal, aquisição da linguagem, relações entre escrita e oralidade, a criança e a sociedade letrada, Ferreiro e Teberoski, psicogênese da língua escrita e suas hipóteses, construção da escrita, porque Ferreiro e Teberoski fala da construção, né, da escrita, da psicogênese da língua escrita e das suas hipóteses, tá? A educação matemática, a etnomatemática, a ética profissional. Então, aqui são os conhecimentos didático-pedagógicos para o cargo específico de professor 1. Vamos dar mais uma passadinha na... Aí eu peguei para vocês aqui o cargo do professor de educação física. Não dá para a gente pegar todos os cargos um a um, porque o vídeo ia ficar longo, mas é só para chamar a atenção para vocês lerem o edital, tá? No professor de educação física, que eu vi em comum com outros cargos. Então, a gente tem a LDB, a gente tem a RCNEI,
A gente tem a parte da educação física, mas lá no final, ó, competências e habilidades propostas pelos PCNs para todos, tá? Tem PCN. Então, foi o que eu observei no edital. A LDB, RCNEI, que é o Referencial Curricular Nacional, PCN. Então, a gente tem, além das específicas, a gente tem o conhecimento do cargo. Então, vocês vão, olhando o edital, vocês vão chegar lá, né? Eu peguei aqui para mostrar para vocês como que eles colocam o conhecimento do cargo. Então, eu escolhi aqui professor de ciências, professor de educação física e professor 1. Só para a gente observar e para ver o que é importante olhar no edital. Então, a gente tem lá, professor de ciências, requisito. Aí tem aqui o requisito, tá? Eles entram lá em conhecimentos do cargo. Formação completa em curso superior com licenciatura plena na área pretendida. E a gente vai observar que para o requisito de professor de educação física, ele exige lá formação completa em curso superior de graduação em educação física e registro profissional, junto ao órgão de classe. Então, o professor de educação física tem o CREF, e eles exigem o registro profissional. Tá? Então, você aí que é de educação física não está com seu CREF em dia, entra em contato lá para parcelar, para você poder participar desse concurso, porque vai ser cobrado o registro, ok? Então, vamos lá. Em cada um tem, né? Promover a educação dos alunos, no caso de ciências é de 6º ao 9º ano, no caso de educação física é do 1º ao 9º ano, né? Lembrando aí que o ensino médio é por conta do Estado, então é cobrado apenas os anos iniciais e finais, tá? E a gente vê aqui também que não entra educação infantil aqui no cargo de professor de educação física, né? Ele coloca lá, promover a educação dos alunos do 1º ao 9º ano. Por que é importante falar isso? Porque vai ter uma parte da prova que vai ser de conhecimentos do cargo. Então, você precisa saber qual é a realidade do município, né? Quem não mora no município não trabalha no município, tá? Porque vem gente de todo o Brasil fazer os concursos dos municípios do Rio, no caso Nova Friburgo também, tá? Então, o que a gente vai ver? Vai ler direitinho o que vocês vão precisar, olha, a partir, planejar cursos, aulas, a partir daqui, do planejar cursos, aulas, desenvolver atividades para estudo, até o final, é igualzinho educação física. Então, a partir de planejar cursos, até o final, previstas nas normas legais aplicáveis à espécie, todos os cargos têm isso em comum, tá? E uma coisa que tem muita gente reclamando, colocaram o professor 1 no mesmo horário, no mesmo dia de professor 2. Então, se você é professor 1 e professor 2 e gostaria de tentar aí para os 2 cargos, você não vai conseguir, porque os 2 são no mesmo horário, tá? Então, eu vou entrar aqui no professor 1, que eu sei que tem bastante gente também que vai fazer para professor 1. Então, a gente tem a formação completa em ensino médio na modalidade normal, ou curso normal superior, ou curso de graduação em pedagogia, o exigido aí para professor 1. E a gente tem as atribuições, né, que tá da educação infantil ao primeiro ao 5º ano do ensino fundamental. Fala lá do PEI, que eu achei bem interessante, avaliação diferenciada, relatórios e portfólios, baseados no PEI. Então, lá em Nova Friburgo é o município, né, que cobra o PEI, isso é bem presente na realidade do município, e está no conhecimento do cargo. Aquela história que o professor não estudou para isso, gente, não existe mais, tá? Na verdade, nunca existiu, né? Porque tá lá na Constituição Federal que a gente precisa se adequar, que a gente precisa estar estudando, estar se capacitando, né? Então, a gente vê aqui nesse edital de Nova Friburgo que ele cobra o PEI, cobra avaliação diferenciada, relatórios e portfólios. Isso eu achei bem interessante para a gente estar observando, porque cai a parte de conhecimentos do cargo na prova, vai ser cobrado tudo o que está escrito aqui, tá? Olha, cumprir os dias letivos, fala de participar de reuniões, fala tudo, participar de atividades que promovam a articulação da unidade com a família, registrar e manter atualizado em documento próprio a frequência dos estudantes, os conteúdos trabalhados e o resultado da avaliação do processo de ensino-aprendizagem, ou seja, né, os diários. Então, os diários precisam ser feitos, estão aí no conhecimento do cargo,
do professor, tá bom? As atribuições do professor. Então, agora a gente vai para o cronograma previsto, tá? Então, vamos lá. Então, aí, do dia 12 de setembro a 16 de outubro abrem as inscrições. Período para solicitação da taxa de inscrição, da isenção, de 12 a 14 de setembro. Então, é bom vocês ficarem de olho para conseguir a documentação. Quem é doador de medula, tá? E doador de sangue, tem isenção, ok? Então, é legal estar observando isso e tem que ter doado antes da abertura do edital. Então, antes de 31 de agosto, tem que ter sido feita aí a doação. Tá? De medula, se você for tiver um documento de doador de medula também serve, e a prova, né, a comprovação de que você doa sangue pelo menos 2 vezes. Então, tem isenção, né? Entre outras, lê lá o edital, mas eu achei interessante falar sobre isso. E aí vai ter a análise, impressão do boleto, a reimpressão do boleto, o último dia para pagamento é dia 17 de outubro. Aí tem deferimento, né? O pessoal pessoal com deficiência precisa ter laudo, tudo certinho, tá? E a divulgação dos locais de prova, né? Aquele cartão de confirmação que a gente imprime, dia 20 de novembro vai estar disponível. A prova vai ser dia 26 de novembro para os cargos de magistério. Como eu falei na parte da manhã, o único cargo que é a parte da tarde, a gente vai ver agora. Então, eu acho que até o dia da prova é legal a gente estar observando, né? A gente não tem prova discursiva é só para promotor. Então, para magistério não tem. Então, eu vou até o dia 26/11, que é o dia da prova. Aqui também a gente consegue ver a carga horária, né, de 17 horas aí para os professores, 22 horas para EE, para o professor bilíngue, 17 horas para pedagogo e para orientador educacional, e os salários, né? 1.614, para professor também 1.614, professor bilíngue Libras que ganha aí 1.865 e a EE também 1.865 por 22 horas. E agora a gente vai ver o seguinte, as provas serão no primeiro domingo, pedagogo, aqui, pedagogo, AEE, ciências, arte, educação física, geografia, história, informática, língua inglesa, língua portuguesa, matemática. Isso na parte da manhã, às 8 horas da manhã, no dia 26 de novembro, que vai ser o domingo. E na parte da tarde, nós vamos ter na área professor bilíngue, orientador educacional, vai ter aqui auxiliar de creche, tem o que é mais na parte da educação, né? Professor 1, vai ser à tarde, às 14 horas aí do dia 26/11. Então, se vocês são formados em professor 2 de alguma dessas áreas aqui e também professor 1, vocês poderão fazer. Não pode fazer se for orientador educacional e professor 1, tá? Não tem como fazer. Agora, se for orientador com qualquer um do outro, professor bilíngue, orientador educacional, pode fazer, né? Porque o horário não vai bater, tá? Bom, gente, esse foi um recorte aí do edital que eu fiz para vocês ficarem por dentro e abrir o edital e ler e olhar que tem tudo isso para vocês observarem, tem todos os conteúdos para vocês estudarem também. E com a gente na Miller Connect, a gente vai estudar aí os didático-pedagógicos e os do cargo, tá? Porém, língua portuguesa, raciocínio lógico-matemático, direito constitucional e administrativo não vai ser com a gente vai ficar só mesmo com os conhecimentos didático-pedagógicos e desejo a vocês bons estudos e continua com a gente aqui no canal da Miller Connect.